Oi, gente! Hoje nós vamos resolver a questão de número 31 da prova de matemática do IFMT de 2017. Então, vamos começar vendo o que a questão pede pra gente, né? Ela diz assim: indique o valor de x na figura abaixo. Daí a questão ela dá pra gente uma figura aqui que tem 4 lados. E a gente vê, né, que ela também deu os ângulos dessa figura pra gente. Alguns eles já estão com o valor deles, então 55 graus, mas outros eles estão em função de x. E é justamente o valor, o quanto que vale esse x, que a questão quer que a gente encontre. E tem duas formas da gente resolver essa questão. Eu vou mostrar as duas para vocês e vamos lá para a primeira, né? Toda figura ela tem uma soma de ângulos internos que é diferente de uma outra figura que tem uma quantidade de lados diferente da dela. Então, por exemplo, se eu falo de um triângulo, ele vai ter um ângulo aqui e outro ângulo aqui. E se eu somar quanto que vale cada um desses ângulos, vai dar um valor. Daí, se eu pegar um retângulo, por exemplo, ele vai ter um ângulo aqui, outro aqui e outro aqui. E se eu somar o valor desses 4 ângulos, vai me dar um resultado que é diferente do resultado que me deu no triângulo. E basicamente, a gente encontra quanto que é essa soma dos ângulos que tem dentro de cada figura através de uma fórmula que é essa daqui. N menos 2 vezes 180. Sendo que N é a quantidade de lados que a figura tem. Então vamos olhar para o nosso exemplo aqui da questão, né? Nossa figura ela tem 1, 2, 3, 4 lados. Então a soma dos ângulos que tem dentro dela vão ser 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2 são 2 vezes 180. E 2 vezes 180 é 360 graus. O que significa esse 360 aqui? Significa que se eu pegar esse ângulo daqui, mais esse ângulo daqui, mais esse aqui e mais esse, eu vou obter 360 graus. Então, por que a gente não escreve isso? Vou pegar 2x mais 40, que é aquele primeiro ângulo lá de cima, mais 55, que é esse outro ângulo aqui, mais 4x menos 10, que é esse ângulo aqui de baixo, mais 5x. Isso aqui, como a gente falou, vai dar 360. Então, agora vamos resolver, né? 2x, primeiro a gente soma, subtrai tudo que tiver x. Então, 2x mais 4x mais 5x vão ser 2 mais 4, que são 6, mais 5 são 11. Então, vão ser 11x. Daí, agora, os valores numéricos, né? 40 mais 55 são 95, menos 10 são 85. Então, eu vou ficar aqui com 11x mais 85, que tem que ser igual a 360. Agora, o que a gente faz é deixar tudo que tem x de um lado da igualdade e tudo que for valor numérico do outro para a gente conseguir encontrar esse valor de x. Então, daqui vai ficar 11x e do lado direito eu vou pegar esse mais 85 que estava daqui e eu vou colocar ele de cá, só que subtraindo. Então, eu vou inverter esse sinal aqui. Vai ficar menos 85. Então, 11x vão ter que ser iguais a 360 menos 85, que dá 275. Opa! Eita, peraí que minha caneta deu um problema aqui. Calma. Aí, acho que voltou agora. Isso. Deixa eu só apagar esse risco que eu fiz ali embaixo.
Tá, deu. Então, como a gente falou, né, 11x vão ter que ser iguais a 275. E daí, esse 11, ele tá multiplicando esse x aqui. E a gente vai passar ele pro lado direito com a operação inversa, que é a divisão. Então, ele vai dividir esse 275. E daí, se eu fizer 275 e dividido por 11, isso vai me dar 25. Então, meu x, ele vai ter que ser igual a 25 graus. E se a gente olhar aqui nas alternativas que a gente tem, o item B é justamente 25. Então, essa seria a nossa resposta. Mas vamos agora ver qual que é a segunda forma da gente resolver essa questão. Porque essa aqui que eu passei para vocês não é a única maneira. Só apagar aqui os cálculos que a gente fez. E vamos lá. Se a gente olhar para essa figura, a gente percebe que tanto esse ângulo aqui de cima, quanto esse ângulo aqui de baixo, eles estão com um quadradinho, né, representando eles. E o que isso significa? Isso significa que esses ângulos, eles são o que a gente chama de ângulos retos, e por isso eles medem 90 graus. Então, sempre que vocês verem alguma figura, por exemplo, um quadrado, vocês vão ter esses quadradinhos aqui como ângulos, e esses ângulos eles vão medir cada um 90 graus. Então, se a gente já sabe que esse ângulo que está aqui embaixo, esse ângulo que está aqui embaixo, ele mede 90 graus, então a gente pode falar que 4x menos 10 é igual a 90. E daí a gente facilitou a nossa conta, né? Porque daí agora a gente vai fazer aquilo lá que eu falei, de deixar tudo que tiver x de um lado e tudo que for valor numérico que não está acompanhado de uma incógnita, né? Que é tipo x, ou alguma outra letra do outro lado. Então vai ficar 4x desse lado, que é igual a 90. Aí o menos 10, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, mais 10. Então 4x vai ter que ser igual a 90 mais 10, que é igual a 100. O 4, ele está multiplicando esse x, então ele vai passar para o outro lado dividindo o 100. Então x vai ter que ser igual a 100 dividido por 4. E 100 dividido por 4 é 25. Então, a gente chegou novamente naquela resposta que a gente tinha achado anteriormente. Então, bom, pessoal, basicamente é essa a resolução da questão. Vocês poderiam ter resolvido ela de qualquer uma das duas maneiras que eu apresentei. E foi esse o nosso vídeo. E comentem aí qual das duas resoluções vocês acharam mais fácil. E muito obrigada!